Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, ao nosso último assunto, que foi justamente sobre ciclos reprodutivos das plantas, só que agora parte 2. Vamos lá? Bem, pegue o seu livro, a gente está lá na página 127, ok? Eu dividi esse conteúdo, então, só relembrando, eu dividi ele, né, na nossa explicação. Então, da semana passada, nós falamos sobre os ciclos das briófitas e das pteridófitas. Então, é importante nós percebemos, as diferenças entre os dois grupos, as suas diferenças e aquilo que elas possuem em comum, ok? E hoje nós vamos falar, então, de mais dois grupos que apresentam características mais específicas, vamos dizer, mais evoluídas, que aqueles outros dois grupos que nós comentamos. Vamos lá? Desculpa. Então, quando nós falamos de uma gimnosperma, a gimnosperma ela é mais evoluída que a pteridófita, não é? Nós vimos que sim, né? Elas são diferentes, elas possuem características que as diferem dos outros grupos, possibilitando assim que ela fique na escala evolutiva ali mais à frente. Assim como a angiosperma, que vem ainda mais acima, né? Acima da gimnosperma. Bem, aqui nós temos exemplo do pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná, né? A araucária, ali, os pinheiros do Paraná, a araucária, também são gimnosperma. Então, vamos pegar aqui o exemplo da araucária. Bem, aqui, observando esse ciclo, nós vamos notar que ele vai passar, né, por fases ali dentro da sua reprodução. Então, aqui eu tenho a diferenciação, as plantas adultas, elas vão possuir sexos separados. Então, em uma planta ali, eu tenho a estrutura que eu chamo de estrutura masculina e tenho a estrutura feminina. Isso para a gente é bem comum, né? Porque por vários dias nós observamos na natureza essa partezinha aqui da planta caída no chão, né? A gente sempre brincava muito, né, de criança, assim, que era o pinheirinho, né? A gente costuma usar para decoração, para brincar, enfim. Então, essa parte que você vê caída no chão e que a gente costuma pegar para brincar, quer dizer, que a gente pegava, né? Eu não pego mais para brincar, é a parte feminina da planta, tá? Parte feminina e também no seu período reprodutivo vai aparecer ali o desenvolvimento dessa estrutura masculina. Bem, a união então dessas estruturas vai originar uma nova plantinha, né? Então eu tenho dentro da estrutura feminina, no período onde essa planta libera ali os esporos, ela vai liberar, vai entrar nessa estrutura feminina, aonde vai ocorrer a fecundação. Ocorrendo a fecundação, eu passo a ter uma nova planta se desenvolvendo com o embrião dentro e vai continuar o ciclo. Desenvolveu a estrutura feminina com a masculina, gerou o embrião. Essa plantinha, então, vai germinar e vai originar uma nova araucária. O que eu preciso saber, o que eu preciso observar nisso daqui, né? Deixa eu ver se eu tenho. Bem, pessoal, eu estava falando então que eu ia ver se eu tinha outro slide. Esse daqui. Bem, então, resumindo, né? Quando nós temos o ciclo, então, de uma gimnosperma, eu tenho aquilo que eu chamo da estrutura masculina e feminina. Nós podemos chamar de estróbilo, ok? Então, estróbilo masculino e estróbilo feminino. Bem, estando ambos prontos, maduros para a reprodução, vai ocorrer a liberação do grão de pólen na natureza, que vem lá da parte masculina. Então, liberação dos grãos de pólen na natureza vai de encontro à estrutura feminina da planta, ela estando madura, eu terei então aqui o contato, né, com a parte do ovário da planta e aí sim acontece a fecundação. Ocorrendo a fecundação, então lembrando lá que nós falamos na aula passada, né? Eu tenho célula N, que é a célula gamética da estrutura masculina, e outra célula N, que é a estrutura
de uma célula feminina. Quando elas se juntam, quando elas fecundam, eu passo a ter um indivíduo com 2 Ns, indivíduo diploide, que é o caso que cita aqui no slide, pinhão com embrião. Então, esse pinhão agora que está se desenvolvendo, ele terá, né, em sua composição, células 2Ns, células, então, de um indivíduo diploide, ok? E vai começar a germinar, vai crescer e vai ser um indivíduo, então, que também terá ali a sua época reprodutiva. E esse 2Ns volta a se dividir nas suas células gaméticas, ficando N novamente, e começa, né, passa pelos processos de meiose, onde tem essa divisão do material gamético, ou do material genético, e volta então a se encontrarem com outras plantas, fecundar e começa o ciclo novamente, ok? Espero que tenha ficado claro aqui. Então, informações específicas das gimnospermas. Sexos separados. Então, neste caso, agora eu tenho muito bem definido, né, um grupo de plantas que pode ser masculina e feminina. Também são os casos das plantas que eu chamo de hermafrodita. Para quem não lembra, hermafrodita é quando uma mesma planta apresenta os 2 sexos, tá? Na mesma estrutura. Aí os alunos costumam perguntar, prof, mas então uma reprodução assexuada ou sexuada? Ela é uma reprodução sexuada, porque eu estou obtendo ali materiais gaméticos de estruturas diferentes, masculina e feminina. O que acontece é que na mesma planta eu tenho essas 2 estruturas. Então, esse material se combinam e vai gerar um novo indivíduo, ok? Bem, a parte dos estróbilos masculinos, vocês viram que no slide passado eu usei esse termo, né? Estróbilos masculino ou estrutura masculina, são os meus chamados, né? Grãos de pólen. Então, quem produz o grão de pólen? O estróbilo masculino. E os gametas femininos, quem vai produzir, né? Que vai chegar lá na parte do ovário da planta, vai ser o estróbilo feminino, tá? Na parte interna da planta, então, eu tenho os meus gametas femininos. E olha que interessante, agora, a grande diferença, o grande salto evolutivo é justamente na questão da polinização, porque agora essas plantas, elas utilizam, né, para facilitar essa reprodução sexuada, ela vai usar a polinização. Então, eu tenho agentes ali, como os insetos, por exemplo, que irão ajudar na distribuição dessas sementes, levando essa planta, né, levando esse material reprodutivo para longe da onde eu tenho a planta principal. Isso garantiu o sucesso e o avanço da distribuição dessas plantas. Porque quando eu falo, por exemplo, de uma briófita e uma pteridófita, eu tenho ali locais específicos que eu encontro essas plantas, porque a reprodução é muito limitada. Lembra lá, dependente da água? Agora não, né? Agora eu tenho esses grãos de pólen sendo espalhados em longas distâncias. Então, é um grande passo evolutivo no reino vegetal. E ainda, formação do tubo polínico, da união das células gaméticas e totalmente independente da água, como eu já havia dito. Prof, mas pode acontecer com auxílio de água a reprodução? Pode, tá? Mas ela tem forma mais eficiente de realizar essa reprodução. Não fica mais preso só nisso, tá? E comentando aqui, formação do tubo polínico. Essa questão do tubo polínico nós vamos aprofundar um pouco mais nas próximas aulas, tá? Que a gente vai estudar a parte interna das plantas. Mas o que acontece? Quando gera ali, quando acontece a fecundação, automaticamente começa a formação desse tubo polínico, tá? Então ele se forma assim que eu tenho a união das 2 células, tá? Masculina e feminina. Elas se juntaram, que é o que eu chamo de fecundação, começa a formar o tubo polínico, tá? Bem, e angiosperma? As angiospermas é muito semelhante. O que vai mudar? As estruturas, então, masculina e feminina, eu vou concentrá-las na flor, porque vocês sabem que angiosperma apresenta flor e, consequentemente, fruto, tá? Então, enquanto nas gimnospermas não, né? Ela limita-se ali até a parte da semente.
As angiospermas, então, elas irão, né, apresentar estrutura masculina e feminina na flor, elas podem apresentar, né, as duas estruturas na própria flor, então masculina e feminina. Nesse caso aqui, mostra aqui, ó, os grãos de pólen masculina e a feminina, que vai ligar o tubo polínico até o centro da planta, tá? Até o ovário. Então, o tubo polínico, no caso das angiospermas, é essa estrutura aqui, tá? Esse cabinho, vamos dizer, que nada mais é que um caminho que leva até o ovário. Então, nas anteras, e ó, pessoal, essas partes que eu estou falando da flor, nós vamos rever, tá? Numa aula só sobre flor. Então, nas anteras, eu tenho a liberação dos grãos de pólen na época que essa planta estiver apta para reprodução, então existe um período correto para cada planta. Quando esses grãos de pólen estão maduros, ela libera na natureza. E todo mundo sabe que as angiospermas têm grande dispersão de grãos de pólen, pelo vento, pelos animais, enfim, vários agentes polinizadores. E que bom, porque isso garante com que essa planta consiga se reproduzir cada vez em locais mais afastados, né, da planta que originou essa semente, esse grão de pólen, ele acaba se dispersando em grandes distâncias, ok? Então, esse grão de pólen, quando encontra uma outra estrutura feminina, então vamos imaginar que o polinizador é uma abelha. A abelha vem aqui, encosta, né, para sugar o néctar da florzinha e vai grudar grão de pólen nela. Aí ela vai lá em outra florzinha e vai continuar sugando o néctar. Quando ela encosta na outra florzinha, os grãos de pólen que estavam grudados nela caem na outra florzinha. Caiu. Essa flor está pronta para a reprodução. Esse grão de pólen vai entrar no tubo polínico e vai ter acesso ao ovário. Encontrou os dois materiais gaméticos, se encontraram, houve fecundação. Houve fecundação, começa a formação do embrião, que vai crescer, se desenvolver e vai formar uma nova planta, né? No caso aqui, como eu estou falando de uma angiosperma, essa planta vai vir então em partes ali, né, na formação da semente, formação do fruto, que vai desenvolver a planta. Então, se você observar com atenção, você vai notar que o fruto, ele vem do ovário. Por essa razão, nós falamos que o fruto, existem exceções, tá? Mas a grande maioria dos frutos nada mais é que o ovário desenvolvido, o ovário maduro da planta. Então, olha aqui de novo, cai o grão de pólen, entra em contato com o ovário, isso fecunda, começa a formação do embrião, ou seja, esse ovário ele vai aumentando de tamanho, ele vai amadurecendo, que vai originar o que eu chamo de fruto. Então, muitos dos frutos que nós comemos nada mais é que o ovário desenvolvido. Existem exceções, como eu disse, mas isso eu deixo para a aula de frutos. Tudo bem, pessoal? E aqui, né, o que essa imagem representa? Isso eu quero que vocês pensem, porque nós teremos uma próxima aula, né, online, ao vivo, e daí nós vamos debater essa imagem, tá? O que está representando? Olha aqui, ó. A primeira coisa, que grupo de plantas pertence? Eu tenho flor. Beleza? Então eu sei que é uma angiosperma, tá? O que está representando isso daqui? Essas etapas. Então a gente discute isso na aula ao vivo, ok? Aqui mais uma imagem, só para reforçar um pouquinho sobre o ciclo da angiosperma, mas vai assemelhar tudo que eu disse ali nas outras etapas. Lembrando aqui, ó, aqui onde eu tenho ele mostra o óvulo e, consequentemente, o ovário, nós chamamos também de oosfera. Então, oosfera é o local onde eu tenho o meu ovário, ok? Informações gerais das angiospermas, então, elas também possuem sexos separados ou podem possuir as duas estruturas na mesma planta. A grande característica evolutiva, possuem flores e frutos com sementes. Essas sementes ficam protegidas, então, pelo fruto da planta. Os grãos de pólen são chamados os gametas masculinos e a parte feminina dentro do ovário, que é uma estrutura feminina, eu chamo de osfera, tá? Então, osfera que mantém o ovário.
e são independentes da água, tá? Assim como as gimnosperma. Por isso, né, tanta evolução dentro do grupo. Turma, espero que tenha ficado claro. Nós vamos ainda, né, falarmos um pouquinho mais isso na nossa aula ao vivo, tá? E daí a gente consegue fechar esse assunto. Bem, espero que todos tenham entendido. Ficamos por aqui e até a próxima. Beijão!